no outro link começava a gravar automaticamente, né? Agora não, agora eu tenho que colocar aqui. É verdade. A partir do próximo, a Mirella está apoiando a senha aqui. Então, a partir da próxima aula, tá? A partir da terça-feira que vem, eu vou colocar a senha vai ser Gefimeco. Saber soletrar Gefimeco faz parte do, do curso, tá? É a prova extra. Bom, então, como eu estava falando, né, a gente vai ver hoje o ponto principal da aula de hoje é radiação de carga pontual. Né? Talvez dê para a gente começar a reação de radiação, mas se sobrar para a aula que vem é só um pouquinho. Na aula que vem a gente termina a radiação e começamos relatividade. Né? Legal, estamos chegando no final do curso. Né? E hoje eu tenho que passar para vocês também o problema prova 4. Então, vamos lá. Vou dividir a tela aqui e vamos começar. Chegando mais gente. É porque esse negócio de ficar deixando gente entrar na sala, né, é distrativo. Eu distraio aqui. Só consigo fazer uma coisa de cada vez. Bom, nenhuma atualização sobre as notas, Rafael. Em breve, em breve. Então, o que a gente está estudando? Radiação, né, nesses últimos dias aí. Radiação entendida como radiação para o infinito, ou seja, energia. A gente está olhando para a energia eletromagnética que chega num ponto distante. O que eu chamo de um ponto distante? É R tendendo para infinito, na verdade, uma distância grande da fonte comparada com o tamanho da fonte, a fonte de energia eletromagnética, né? O que a gente fez, né, para calcular isso, a gente precisava calcular o vetor de Poynting. O vetor de Poynting é que me dá a quantidade de energia que chega por unidade de tempo, por unidade de área, em um determinado ponto. Para calcular o vetor de Poynting, eu preciso do campo elétrico e do campo magnético. A gente calculou o campo elétrico e o campo magnético usando os potenciais V e A. Né? Vimos que a gente tem que calcular eles no tempo retardado, calculamos os potenciais, calculamos o campo elétrico e o campo magnético, e daí a gente calculou o vetor de Poynting S, né? Que é 1 sobre μ0, campo elétrico, produto vetorial com campo magnético. E aí a gente queria calcular, né, era a potência que estava chegando, ou seja, a quantidade de energia que chegava por unidade de tempo lá no infinito. Para isso, o que a gente fez? Né? Vou tentar fazer um desenho aqui. Aliás, acho que eu vou, em vez de tentar desenhar um círculo perfeito, eu vou usar os recursos computacionais aqui e desenhar um círculo. Gosto disso. Não, isso aqui, bom, já vou falar o que é isso. Deixa isso aqui para o lado aqui por enquanto. Estou olhando para um ponto, não? Uma distribuição de carga que está aqui representada por um pontinho só. Não? E o que a gente quer é saber o vetor de Poynting num ponto distante. Então, eu vou olhar, vou colocar essa esfera aqui. Isso aqui é uma casca esférica centrada, mais ou menos centrada, ali centrada na minha fonte, né? Que tem um raio, vou chamar de R. Né? E o que a gente queria calcular era o vetor de Poynting aqui sobre essa superfície esférica, e aí eu calculo a integral do vetor de Poynting escalar dA, né, sobre essa casca esférica. Né, vou colocar isso aqui, sobre a casca esférica. Isso para a gente saber a quantidade de energia que está chegando lá nesse ponto R distante. Né? R está tendendo para o infinito, é um número grande. Tender para o infinito aqui, ele é muito, muito maior do que o tamanho da fonte. Quando a gente faz esse cálculo, né, os termos no vetor S, né, termos em S, que são proporcionais
A1 sobre R, a distância elevada a N, onde N é maior do que 2, esses termos não contribuem, né, para a energia nessa distância R grande. Por quê? Porque essa casca esférica aqui, a superfície, a área dela, a área da superfície, cresce com R ao quadrado. Esse elemento de área aqui, dA, né, o módulo dele, dA, vai ser é o R, né? R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. A área da superfície da casca esférica, ela cresce com R ao quadrado. Então, quando eu multiplico S por dA, os termos em S que têm potência maiores do que diminuem com a distância, né, com 1 sobre R a N, onde N é um número maior do que 2, eles não vão contribuir para essa energia. Né? A energia não chega lá, nessa casca esférica. Só os termos com R igual a 2, ou 1 sobre R, ou 1 sobre R ao quadrado, né, é que vão contribuir para a energia que chega na superfície esférica. O termo que vai com 1 sobre R ao quadrado, ele vai dar uma contribuição uniforme, né, constante sobre a casca esférica. Em certo sentido, né, a gente pode imaginar isso assim, é como se os termos no campo eletromagnético, que são proporcionais a 1 sobre R a terceira, 1 sobre R a quarta, os termos no vetor de Point, né, que interessa para a gente, é como se eles continuassem ligados na carga. Minha carga, minha distribuição de carga, né, tem andando, tem velocidade, tem aceleração, esses termos que caem com a distância com potências maiores que V2, eles continuam amarrados na carga, eles não chegam lá no infinito. Enquanto que esses termos com 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R, eles se desprendem, eles vão embora, não chegam lá no infinito. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer hoje é calcular a energia eletromagnética numa carga pontual, né, lá no infinito, uma radiação para o infinito de uma carga pontual. Por quê? Porque, de novo, assim, é um caso especial, a gente já fez com uma fonte arbitrária, né, o que consistiu basicamente em fazer uma expansão em multipolos, mas agora eu quero olhar um caso especial dessa distribuição de carga arbitrária, que é uma partícula só carregada, andando com certa velocidade, com uma certa aceleração. É um caso especial, mas é o caso especial importante, né? Em princípio, se a gente sabe fazer para uma carga, a gente sabe fazer para qualquer distribuição de carga, porque qualquer distribuição de carga eu posso representar como uma somatória de cargas pontuais, né? A gente sabe que carga é discretizada. Muito bem, então, para a carga pontual que a gente vai fazer hoje, né, é radiação de carga pontual. E a tarefa aqui é um pouco mais fácil, porque a gente já sabe, nós já calculamos antes o campo elétrico e o campo magnético para uma carga potencial, para uma carga pontual. Foi o que a gente fez lá no capítulo 10, são as equações 1072 e 1073, né? Que eu vou copiar para vocês aqui agora, né, para não ter que escrever. Vamos botar elas na outra página aqui. Primeiro tem que copiar, né? Copia, abre uma página aqui e cola. Esse é o campo elétrico, né, de uma carga pontual que tem velocidade V e aceleração A. Aceleração, vocês estão vendo explicitamente aí, né? É esse A que aparece aqui, multiplicando esse vetor U, né? Que esse vetor U que está aqui, ele contém a velocidade também. O campo magnético, eu posso expressar ele em termos do campo elétrico, né? Quando a gente calcula o campo magnético, para fazer esse cálculo, a gente calculou o potencial vetor, né? Aí tiramos o rotacional dele, chegamos numa expressão que a gente vê,
Isso aqui é a expressão do campo elétrico. Se eu tirar o produto rotacional de R chapéu, né, direção R, né, com o campo elétrico, dividir por C, é a expressão do campo magnético. Esse vetor U que está aqui, ele contém a velocidade, né? Nessa expressão aqui, U, por definição, é C, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas, né, na direção R chapéu, menos a velocidade da carga, V. Nossa tarefa, então, está mais fácil aqui, né, para calcular. Nossa tarefa hoje é calcular o vetor de Poynting para esse campo elétrico, campo magnético, num ponto R muito longe, né, R tendendo para infinito. Nós já temos o campo elétrico, o campo magnético. Vamos lembrar aqui, coisa que a gente comentou lá na época, né, mas a expressão para o campo elétrico, né, que está aqui no campo magnético também, são dois termos, né? Tem esse termo aqui fora do colchete, né, que multiplica esses dois termos. Esse primeiro termo aqui envolve só a velocidade, né? Costuma ser chamado de termo da velocidade. O segundo termo, que é esse produto vetorial triplo aqui, R, que é o vetor R mesmo, produto vetorial com U definido aqui, produto vetorial com a velocidade, esse aqui é o termo da aceleração, é onde que aparece a aceleração, né? Ou chamado também de termo da radiação, ou campo. Campo, que aqui é um campo elétrico, né? Então isso aqui é um campo, é o campo da velocidade, e esse aqui eu vou chamar de campo da radiação, porque como a gente vai ver, é esse campo aqui, é esse termo aqui que contribui para a radiação, entendido nesse sentido de energia eletromagnética que chega lá no infinito. Não? A gente já fez isso antes, né? Eu ia testar aqui, né? Mas a gente já fez isso antes. Eu ia testar aqui se essa expressão concorda com o que a gente sabe desde o jardim de infância, né? A lei de Coulomb. Né? Ou seja, se eu fizer velocidade igual a zero e aceleração igual a zero, é o primeiro problema que a gente encontra em eletromagnetismo. Qual é o campo elétrico de uma carga pontual Q? Né? Então, essa expressão aqui, para ser consistente, né? Se eu fizer A igual a zero e V igual a zero, o U, então, vai ser só C, R chapéu, ela tem que se reduzir à lei de Coulomb. Isso é muito fácil de ver, né? Já fizemos isso antes, vou deixar para vocês conferirem aqui. Né? Isso aqui vira Q sobre 4y0, R chapéu sobre R ao quadrado. Né? Muito bem, então temos o campo elétrico, temos o campo magnético, com isso aí a gente pode calcular, né? A nossa tarefa agora é calcular o vetor de Poynting. Calcular o vetor de Poynting S, né, numa posição R e T. Eu tenho aí o campo elétrico e o campo magnético na posição R no tempo T, mas essas expressões foram obtidas considerando o tempo retardado, né, como o potencial usado para chegar nesses campos elétricos, magnéticos aqui, foi o potencial, foram os potenciais retardados. Né? Então, o campo elétrico e o campo magnético, vou copiar e colar. De novo, lá vem a expressão do S, né, que é isso de cá, né, que, usando essas expressões que estão aqui em cima, ok, o primeiro passo é simples, né? Eu simplesmente peguei essa expressão para o campo magnético aqui, né? Então é 1 sobre μ0, que está aqui, né? Aí é esse campo elétrico, produto rotacional com esse campo magnético. Né? Esse campo magnético é R, chapéu, produto rotacional com E, que está aqui, né? Dividido por C. Então, é isso daí. Ok. Bom, posso usar agora aquela regra do produto 2, né? Que para esse tem uma identidade vetorial, né, para esse produto vetorial triplo aqui. Isso aqui é igual, se eu chamar este de A, este B, este de C, né? Então, isso aqui é o B, vou fazer isso.
Ok, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que R chapéu, produto escala, R chapéu que multiplica, que é a escala de K, né? Que multiplica E escalar E, que é o E ao quadrado, né? Menos o E vezes o produto escalar de R chapéu com E. Isso mesmo, né? Exatamente. Então, usando isso de cá, né? Usando essa regra dos produtos, simplesmente matemática, eu posso escrever o vetor de Poynting assim. Faltou um S aqui, né? Vou pôr ele na mão aqui. Em preto de preferência. Né? Então, esse é o meu vetor de Poynting, né? Usando essa regra dos produtos. Bom, parte desse fluxo de energia é radiação para o infinito, e parte não deve ser. Qual que é a parte que é radiação para o infinito? Vamos olhar para a expressão do campo elétrico de novo. Né? Deixa eu pegar ela aqui de novo. Essa expressão aqui está dependendo do campo elétrico. Né? E ao quadrado, e aqui vai aparecer um E ao quadrado também. Então, vamos olhar para a expressão do campo elétrico. Copia e cola outra vez. O campo elétrico que está nessa expressão ali para o vetor S é esse aqui. Eu subi isso um pouquinho para lá, para ter espaço aqui. Por que eu quero olhar para o campo elétrico? Porque eu quero pegar só os termos que vão estar vivos no infinito, né? Só os termos que caem com a distância com potências de 1 sobre R iguais a 2 ou menores, igual 2 ou 1, né? Então, olha só, esse termo de K, eu tenho que lembrar, né, que o vetor U, ele é C, R chapéu, menos V. Então, só tem o R chapéu aqui, não tem R ali, não. Então, esse termo que está aqui, ó, esse de cá, ele tem o R em cima, vezes C2, menos V2, vezes U. Esse termo aqui vai, no campo elétrico, né, ele vai como, o termo da velocidade, ele vai como R, e aqui embaixo tem um R escalar U só depende da velocidade, então aqui tem um R ao cubo. Esse termo aqui, a ordem de grandeza dele, né? Estou calculando qual é a dependência em R dele. É 1 sobre R ao quadrado, e isso é no campo elétrico. Como o campo elétrico aparece aqui ao quadrado, tanto ali quanto aqui, né? Então isso aqui ao quadrado, né? Esse termo aqui vai com 1 sobre R à quarta. Esse termo, o campo de velocidade, ele não vai contribuir para a radiação no infinito. Já esse termo de K, ó, eu chamei de campo de radiação, né? Esse aqui vai ser como? Ó, aqui tem R, né? Então tem um R aqui, tem um outro R lá do lado de fora, então R ao quadrado, estou calculando a dependência em R dele, né? A ordem de grandeza da dependência em R. Aqui embaixo tem um R ao cubo, né? Então isso aqui dá uma coisa da ordem de 1 sobre R. Quando eu elevar isso ao quadrado, eu vou ficar com uma coisa com R ao quadrado. Então, a contribuição para o vetor de Poynting para radiação vem só desse segundo termo aqui. Então, eu posso definir assim, qual vai ser o campo de radiação, o campo elétrico de radiação, vai ser isso aqui, ó. Q sobre 4πε0, R sobre R escalar U elevado ao cubo, vezes esse produto vetorial triplo. Ou seja, eu vou chamar de campo de radiação, é isso aqui, ó. O que eu fiz foi pegar só o segundo termo na expressão para o campo elétrico da carga pontual, com o argumento que, para fins de radiação para o infinito, esse aqui é o termo que vai sobreviver em distâncias grandes, né?
na expressão para o vetor de Poynting, ele vai dar uma contribuição que cai com a distância com 1 sobre r ao quadrado, integrado sobre uma casca esférica de raio r ao quadrado, vai ter... cuja superfície, né, tem área que cresce com r ao quadrado, então isso deve dar uma contribuição uniforme lá, né? Muito bem. Então, mas o que a gente quer, né, é o vetor de Poynting. Olha só, o campo de radiação, então esse campo de radiação aqui, ele é perpendicular ao R, né? Ele é resultado num produto vetorial de R com um outro vetor aqui, que é esse U, produto vetorial com aceleração. Não sei quanto que dá isso, mas eu sei que o resultado vai ser um vetor perpendicular a R. O E de radiação é perpendicular ao R chapéu, se vocês quiserem. Então, isso implica, né, que R chapéu escalar o campo elétrico de radiação é zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês estão lembrando da expressão para o S, que está aqui na página anterior, que é essa aqui, ó. Vou levá-la para lá. Esse negócio é ruim, né? Devia ter uma página maior. Podia escrever com uma letra menor, mas aí vocês não vão ver nada. Essa aqui é a expressão para o S, né? Então, esse termo aqui, ó, esse segundo termo, que envolve o produto escalar de R chapéu com campo elétrico, vai dar zero, porque para a radiação, né? Então, para o S de radiação, o S de radiação só depende do primeiro termo da expressão. Está animador, né? Está ficando cada vez mais simples. Assim. Começou com expressão complicada, agora sobrou só isso aqui. Mas só isso já é bastante coisa, né? O vetor de Poynting que interessa para a radiação, ele só depende do... Ele está na direção R chapéu, na direção radial, e ele só depende do módulo ao quadrado desse campo de radiação, que é esse R radiação aqui. É isso que a gente tem que calcular agora. Então, lembrando que a gente está calculando o vetor de Poynting com uma carga pontual que tem velocidade e aceleração. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma simplificação aqui. Essa expressão, né, ela envolve a velocidade que aparece aqui dentro do vetor U, né, e envolve a aceleração também. Então, vou considerar um caso especial, mas depois eu volto para argumentar isso aqui. Qual o caso? Eu vou considerar um caso em que a velocidade da partícula é zero, um instante de tempo. Posso pegar um instante, considerar um instante em que V igualzinho... Não, em que, né? Em que aqui não é a carga, não é que mesmo. Em que V, a velocidade da carga é zero. Vou falar, opa, mas a aceleração não. Então, a aceleração é diferente de zero. Se a aceleração for zero também, não tem radiação nenhuma, né? Isso é muito artificial? Mais ou menos, né? Assim, um caso de uma carga pontual, a gente quer simular radiação emitida por uma antena. Então, tem elétrons oscilando harmonicamente, né? Ele sobe e desce, sobe e desce. Nos pontos extremos do movimento, a velocidade é zero, né? E a aceleração não. Então, quando ele está lá no máximo, quando ele está no mínimo, a aceleração é diferente de zero, mas a velocidade é zero. Né? Posso pensar, esses pontos aqui vão representar uma média da radiação emitida por essa carga elétrica oscilante. Ok, vamos considerar isso por enquanto, né? E depois eu volto a argumentar nisso aqui. Depois a gente levanta essa suposição. Bom, se a velocidade é zero, o U, né, que é CR chapéu menos a velocidade, vai ser só CR chapéu. Isso simplifica consideravelmente a expressão para o campo de radiação. Né? O campo de radiação agora, campo elétrico de radiação, né, do qual depende a minha expressão do vetor de Poynting, ele vai ser... vamos fazer as contas de uma vez. Ó, é esse campo ali, né? Vai ser QR sobre 4π ε0
Aí aqui tem R escalar C vezes R chapéu, né? Que o U é C vezes R chapéu, elevado ao cubo. Então, R, produto escalar R chapéu, dá o próprio R. Então, isso aqui vai dar R ao cubo vezes C ao cubo. Né? E aqui dentro do colchete, o que eu vou ter? Eu vou ter... vou escrever aquele R que está aqui como R chapéu, né? Que eu posso cortar esse R com aquele R ao cubo ali. Né? Produto vetorial com U. U agora é só C vezes R chapéu. Produto vetorial com aceleração. Então, isso aqui vai simplificar um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar Q sobre 4πε0. Vai sobrar algum R aqui, ó. Esse R aqui com esse R ao cubo, com esse outro R aqui, sobra só 1 sobre R aqui embaixo, né? 1 sobre R. E tem um C aqui também. Ah, tem um C aqui. Vou marcar esses caras, né? Esse R com esse R cortou esse cubo aqui. Ficou só um R linear lá, né? E esse C com esse C aqui sobra C ao quadrado. Acho que só sobra o C ao quadrado mesmo. Não tem outro C aqui não. Então sobra o C ao quadrado. C ao quadrado aí. C ao quadrado é μ0 ε0, né? Então, esse C ao quadrado que tem aqui embaixo, aqui, ó, C é 1 sobre raiz de μ0 ε0. Então, eu posso escrever esse C como sendo μ0 ε0. Ok? C ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0. Então, 1 sobre C ao quadrado é μ0 ε0. Que aí eu posso cortar esse ε0 com aquele ε0 aí. Mas espera aí, antes de cortar, se eu acabar de fazer a conta, senão eu esqueço. Né? Sobrou o que está esse colchete aqui. O resto todo eu considerei. Então, ficou aqui R chapéu, produto vetorial com R chapéu, produto vetorial com A. Ok. Posso simplificar essa expressão ainda se eu lembrar que o... não, posso cortar aquele μ0 ε0, né, com isso aqui. Ok, mas antes eu vou fazer outra coisa aqui. Aqui, de novo, eu tenho um produto triplo, um produto vetorial triplo, que eu posso escrever como... Isso aqui, ó... A, produto vetorial com B, produto vetorial com C, é o B, que é o R chapéu. E aqui eu tenho R escalar A menos A, que é o terceiro, R chapéu, produto escalar com R chapéu, que dá 1. Né? Isso é essa coisa que está aqui dentro. Bom, no final das contas, eu vou ter um campo elétrico, então, de radiação. Deixa eu copiar esse que está aqui. Vou ter que escrever aqui de novo. O campo elétrico de radiação vai ficar assim. Eu estava nessa expressão aqui já, né? μ0 Q sobre 4πr, que multiplica R produto escalar com aceleração na direção R chapéu, menos A. Tá? Esse é o campo elétrico de radiação. É o campo elétrico que, na expressão para o vetor de Point, ele contribui para a energia que chega lá no infinito. Não? Ou seja, o que a gente quer calcular mesmo é esse sujeito aqui. Né? O vetor de Point, copiei lá de trás, ele depende do módulo ao quadrado disso aqui. Então, pronto, estou com isso aqui na mão para calcular. Né? Então, olha só, o vetor de Point... caneta preta. Nossa, apaga o vermelho. Caneta preta.
O vetor de Point, a parte de radiação, contribui para a radiação, é 1 sobre μ0c, não? Vezes o quadrado desse sujeito aqui. Então, é μ0 ao quadrado, Q ao quadrado, sobre... Vou levar isso ao quadrado? Vou. 16π ao quadrado, R ao quadrado. E aqui dentro eu tenho... Tudo isso aqui ao quadrado, né? O quadrado é 1, produto vetorial com outro. Então, vai dar... dá A ao quadrado mais R chapéu escalar A ao quadrado, né? Porque dá ele vezes ele mesmo, e R chapéu com R chapéu dá 1. Então, fica R chapéu escalar com A ao quadrado menos 2 vezes A produto escalar com R chapéu, que multiplica R chapéu escalar A. O que está nesse parênteses é igual ao que está aqui. Isso aqui é 2 vezes A escalar R chapéu ao quadrado, isso que está aqui, né? Então, a expressão final, para esse caso, vai sobrar só um deles. Posso copiar. A expressão final para o vetor de Point da radiação emitida pela carga pontual é isso aqui. Não? Ela cai com o quadrado da distância, R ao quadrado. R ao quadrado, que era o termo limite que a gente... Na hora que eu integrar sobre a superfície, uma casca esférica inteira, né? Lá com R muito grande, a área dessa superfície esférica ela cresce com R ao quadrado, vou ter uma contribuição para a energia eletromagnética lá, que não depende de R. Não? Isso aqui é um vetor, né? Esse vetor é importante, ele é o vetor de Point de radiação, é o fluxo da radiação lá no infinito, a quantidade de energia por unidade de tempo que chega num ponto lá no infinito, né? Por unidade de área lá na frente. Então, é legal dar uma olhada na cara disso aqui. Deixa eu definir, vamos definir uns vetores aqui. Se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar... Eu preciso do ângulo entre R chapéu e A, né? Então, se R chapéu está numa direção aqui assim, ó, uma direção qualquer, né? E a aceleração está nessa outra direção aqui, eu chamar de θ o ângulo entre eles, eu posso escolher meu eixo Z de tal maneira que a aceleração está na direção do eixo Z, né? Momentaneamente, nesse tanto de tempo que lembra que a gente colocou a velocidade igual a zero. Então, esse produto escalar aqui, R chapéu com A, né, é A cosseno θ. Certo? O módulo R chapéu é 1. Ele aparece ali ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado é igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mas aqui tem um A ao quadrado também, né? Então, aquele termo que está ali entre colchetes, A ao quadrado menos R chapéu escalar A elevado ao quadrado, isso aqui é A ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é A ao quadrado seno ao quadrado de θ. Olha o seno ao quadrado de θ aparecendo de novo, né? Então, essa expressão, usando esse ângulo θ aqui, entre R chapéu, a direção é R, né? E a aceleração, eu posso escrever essa expressão para o S de um jeito mais simpático. Cabe aqui? Cabe, né? Que aí a gente mantém todas as expressões na mesma. Fazer uma divisão no quadro aqui. Né? Copiar essa expressão para o S de radiação. O tempo vai caber aqui. Cabe. Falta um sinal de igual aqui. Esse aqui é o S de radiação.
o S, vetor S de radiação. É esse cara aqui, né? Esse S de radiação aqui, escrito usando o ângulo entre a aceleração e a direção R chapéu. Então, ela tem essa dependência que a gente já encontrou antes com seno ao quadrado de θ e R ao quadrado. Quer dizer, nenhuma radiação é emitida na direção da aceleração da partícula pontual, da carga pontual, né? Lembra que θ é o ângulo que eu faço com a direção da aceleração. Olha o meu desenhozinho aqui embaixo, né? θ é o ângulo que eu faço com a direção da aceleração. Então, para θ igual a zero, ou seja, na direção de aceleração, S dá zero. Eu não tenho radiação emitida nessa direção. A radiação, o máximo dela é emitido quando θ na direção θ igual a 90 graus, perpendicular à aceleração. Então, a partícula vai andando, né? Ela tem uma aceleração, naquele instante tem velocidade é zero, a aceleração é diferente de zero, ela está emitindo radiação, principalmente no plano perpendicular à radiação. Tem uma figurinha aqui, ó, que acho que vai caber ali. A imagem da radiação emitida é isso aqui, ó, né? A aceleração da partícula está aqui, na direção A, né? Direção R chapéu está aqui, né? Na direção da aceleração, nenhuma radiação emitida. O rachurado aqui, o cinza aqui, representa a intensidade do vetor de Point, né? Quanto que para cada ângulo θ. Ela é emitida principalmente no plano perpendicular à direção de aceleração, né? Isso aí está consistente com aquelas radiações que a gente já viu antes, né, dos dipolos oscilantes. Daqui a pouco a gente volto a falar do dipolo também. Muito bem, mas comecei isso falando, olha, que a gente quer mesmo saber, né, qual a energia que chega por unidade de tempo lá no infinito, né? Então, eu tenho que integrar o vetor de Poynting sobre essa casca esférica de raio A lá no infinito. Então, ó, guarda a expressão do vetor de Poynting, que está aqui, né? Eu vou usar essa expressão aqui para integrar, né? Essa que está aqui em termos do ângulo θ, que aí eu posso integrar mais fácil. E o que eu quero calcular, então, é a potência, né? Energia por unidade de tempo, que é a integral desse vetor de Poynting de radiação, S rad, né? Produto escalar dA, sobre uma casca esférica de raio R, né? Lá no infinito. Copia e cola, copia e cola. Copiar e colar economiza tempo, né? Mas eu estou tentando fazer isso só nos momentos em que eu acho que o raciocínio é mais fácil de seguir, porque senão o passo é muito rápido, né, para dar tempo de vocês seguirem o raciocínio. Mas o que eu fiz foi pegar essa expressão que está aqui atrás, ó, integral disso aqui, produto escalar com dA, né? E o que é isso aqui? É fácil lembrar, ó, μ0 ao quadrado sobre 16π ao quadrado c, vezes esse termo seno ao quadrado θ sobre R2. Olha ele aqui, ó, μ0 ao quadrado sobre 16π ao quadrado c, vezes o seno ao quadrado de θ R2, né? R2 sendo θ dθ dφ é o vetor dA, né? Então, basta fazer essa integral aqui, vai cortar R ao quadrado com R ao quadrado, né? Isso aqui é uma integral de seno ao cubo de θ, né? Qualquer criança faz isso, e a gente chega nessa expressão final, que é a chamada fórmula de Larmor. Essa é a expressão para potência da radiação emitida por uma carga pontual. É uma fórmula importante, ela tem nome, fórmula de Larmor. Se vocês estão lendo o livro lá direitinho, né, eu pulei essa parte, mas essa fórmula foi obtida lá, logo que mostrou o resultado por dipolo elétrico oscilante, né, o Griffiths obtém essa fórmula lá no exemplo. Eu preferi deixar para agora, né, porque agora a gente enxerga o significado dela. Isso é a quantidade de energia que chega por unidade de tempo, né, num ponto lá longe de uma carga pontual acelerada, né? É uma expressão relativamente simples. A potência depende do quadrado da aceleração.
são constantes aqui, μ0, Q, que é o valor da carga, né, ao quadrado, 6π constante, C constante, né, vezes a aceleração ao quadrado da carga. Então, a quantidade de energia emitida vai com o quadrado da aceleração. Quando você acelera a partícula, você começa a perder muita energia, né, por emissão de radiação. Como eu disse, isso aqui foi obtido lá atrás por um dipolo elétrico oscilante. Quando a gente tinha um dipolo elétrico oscilante, vou fazer isso aqui agora, é o exemplo 11.2, acho. Mas acho que ele faz mais sentido nesse momento. Para um dipolo elétrico oscilante, a gente achou que a potência de radiação, só a conta que a gente fez, era dada por μ0 sobre 6πc, não? Vezes a derivada segunda no tempo do momento de dipolo elétrico, no tempo t0 lá. Isso aqui é elevado ao quadrado. Ora, se eu tenho uma carga pontual, uma carga Q, se ela está se movimentando ao longo de uma distância d, eu posso definir um momento de dipolo para ela, um momento de dipolo que é P, é o valor da carga Q vezes D. Tá? D, vetor. Essa carga está oscilando dentro de uma distância D. Então, é um D que varia com o tempo. Ok? D representa a posição da carga. Eu coloco minha origem aqui, né? E minha carga sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o D está marcando o tanto que ela varia. Né? Isso aqui tem um módulo D, né? Que é o dipolo máximo dela. Bom, posso definir um dipolo com uma carga pontual oscilante desse jeito. Bom, a derivada segunda, né? D2P dt2, né? Que é o P2 pontos, isso aqui vai ser a aceleração da carga. Aceleração no tempo t. Lá. Então, como eu tenho que pegar isso aqui ao quadrado, P2 pontos ao quadrado é P2 pontos vetor, né? Eu tinha que ter um vetorzinho aqui, né? Vetor aqui. Isso aqui é o módulo ao quadrado do vetor momento de dipolo elétrico, né? É isso vezes isso, só que isso aqui dá o A ao quadrado. Então, para uma carga Q, calculando pela potência de radiação de um dipolo e definindo o dipolo da carga pontual desse jeito, o que eu cheguei aqui? Isso aqui é μ0, Q ao quadrado, A ao quadrado, sobre 6πc. É exatamente a fórmula de Larmor, né, obtida a partir da potência de radiação de um dipolo. Ok? Muito bem. Então, tudo muito bonitinho, né? Essa forma de Larmor está aí, simples, fácil de entender. Potência de radiação da carga pontual vai com o quadrado da aceleração, mas a gente tem que lembrar que isso aí foi obtido fazendo V igual a zero. Né? Essa fórmula de Larmor, ela é obtida... A gente fez V igual a zero lá, o meu vetor U se reduziu só a C vezes R chapéu, né? Onde Larmor ela é válida para V igual a zero. Bom, mas isso é um caso especial. E no caso mais geral? O caso mais geral é muito mais complicado, né? Principalmente se a velocidade começa a ficar da ordem da velocidade da luz, C. Porque aí a diferença está no vetor U, né? O vetor U, de novo, ele é C vezes R chapéu menos V. A grosso modo, né? O que a gente fez foi a gente tirou esse termo aqui da velocidade. Falando, esse termo aqui é muito maior do que esse termo de carro. A grosso modo foi isso que a gente fez. Né? Falando, a velocidade é tão pequena que eu posso desprezar ela em relação a esse outro termo aqui.
não está rigoroso o que eu estou falando, porque esses aqui são vetores que estão em direções diferentes, né? Mas o vetor resultante U, ele está principalmente na direção R chapéu, se o módulo da velocidade é muito menor do que o módulo de C, ok? Então, a forma de Larmor é uma boa aproximação, ela é uma boa aproximação para velocidades pequenas, boa aproximação para V muito menor do que C. Ok? Se V começa a ficar comparável a C, aí a coisa é bem mais complicada. E ela é mais complicada por duas razões. Uma é que o campo elétrico de radiação ele fica mais complicado. Vamos voltar atrás, achar o campo elétrico de radiação aqui completo, onde que ele estava. Está aqui, né? Ou isso? Não, isso aqui eu já fiz a velocidade C0. Sumiu aí. Esse aqui é o campo elétrico esse aqui é o campo elétrico de radiação, supondo que a velocidade é finita, né? Aqui foi um instante, ó, a partir desse ponto aqui embaixo é que eu considerei V igual a zero. Mas esse campo elétrico de radiação, então, eu tenho que voltar nele, não? E ele é mais complicado que o outro. Tem esse vetor U aqui agora, né? Completo. Que a direção que ele vai estar depende da velocidade. Então, isso é uma complicação. Tá? Então, complicação número 1, que isso aqui é mais complicado. A complicação número 2 é porque, como a carga agora tem uma velocidade, numa certa direção, a gente tem que levar em conta, no fundo, é um efeito Doppler. Não? Aparece um efeito físico novo, que é o seguinte: a taxa em que a energia chega lá na casca esférica no infinito é maior do que a taxa em que a energia eletromagnética é emitida da fonte. Imagina só, a minha carga pontual, minha fonte aqui agora é uma carga pontual, ela está andando com velocidade. Então, ela está andando na direção, qualquer que seja a direção que ela estiver indo, ela está indo em direção ao infinito. Ela está indo em direção a essa superfície esférica sobre a qual eu estou integrando tudo, né, e calculando a energia eletromagnética total que chega lá nessa casca esférica. A minha carga está caminhando nessa direção. Então, ela emite um tanto de energia aqui, um tanto de energia ali, um tanto de energia ali, não? Cada vez mais perto do infinito. Espero que não tenha nenhum matemático horrorizado. Ela está... Então, isso dá uma espécie de efeito Doppler. A taxa em que chega a radiação aqui, lá no infinito, na casca esférica do infinito, é maior do que a taxa em que a radiação sai da fonte. Tá? Então, eu vou chamar isso de efeito Doppler. Vou colocar umas aspas, porque efeito Doppler é o termo reservado... Bom, é exatamente o mesmo tipo de efeito, né? Só que a gente tem expressões para o efeito Doppler que são diferentes, ok? Diferente para onda sonora, diferente para onda de luz, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Então, eu tenho que considerar essas duas coisas, um campo de radiação mais complicado, eu tenho que levar em conta essa diferença das taxas de radiação. Essas diferenças das taxas dá para calcular geometricamente, do mesmo jeito que a gente faz com o efeito Doppler, não vou fazer isso aqui não, tá? Mas se eu chamar de N grande a taxa, N grande índice infinito, a taxa em que a radiação chega lá no infinito, ela tem um fator de correção em relação à taxa em que a energia é emitida pela fonte, o N-fonte. Esse fator de correção tem um cálculo no Griffiths com argumentos geométricos, tá? Mas não vou repetir isso aí, não. O cálculo é efeito Doppler. É 1 menos R chapéu produto escalar V, tá? Dividido por C. C é a velocidade com que a energia eletromagnética está andando. Né? Bom, vou poupar vocês das contas, mas vocês podem ficar à vontade para fazer. No Griffiths ele não faz todas as contas, não, mas ele encaminha bem elas. Né? Mas fazendo as contas, né? Considerando que a velocidade pode ser diferente de zero, né? Levando em conta essa diferença
nas taxas de receber energia e de emissão de energia, eu chego numa expressão para potência que é assim, ó. Tá lá de novo, μ0, Q ao quadrado, né, sobre 6πc, isso já está lá na fórmula de Larmor, né, 6πc, mas aqui vai aparecer um fator gama à sexta potência, tá? Que multiplica o A ao quadrado menos V, velocidade, produto vetorial com aceleração, tá? Sobre C, módulo disso aqui ao quadrado. Tá? Essa é a expressão para energia por unidade de tempo que chega lá na minha casca esférica de raio infinito, né, devido à energia eletromagnética emitida pela carga pontual em movimento. Esse gama que aparece ali, ó, é um velho conhecido de quem sabe relatividade. É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos... Está todo mundo gritando aí, V ao quadrado sobre C ao quadrado, exatamente. E aparece aqui a sexta potência. Então, olha só o que acontece, né? Se a velocidade fica da ordem de C, né? Se a velocidade é da ordem de C, começa a ficar perto de C, esse número aqui dentro da raiz começa a ficar muito pequeno, né? 1 menos uma coisa ligeiramente menor do que 1. Então, 1 sobre isso aqui é uma coisa grande. Elevado à sexta potência é uma coisa muito grande. Então, essa potência emitida pela carga pontual, quando a velocidade da partícula começa a chegar perto da velocidade da luz, né, ela vira uma coisa surreal, né? É muita energia por unidade de tempo. Lembra que isso é energia que a partícula está emitindo, né? Então ela está perdendo energia. É isso que nós temos que voltar aqui vamos falar de reação de radiação. Né? Paulo Sérgio, Oi, me tira uma dúvida. Quando essa velocidade da partícula aproxima da velocidade da luz, ela irradia muito. Aí essa perda de energia vem da energia cinética. Exatamente. Então, se ela tender a irradiar infinito, ela para simplesmente? Ela vai perdendo energia. Se não tiver uma fonte de energia para repor essa energia, né, ela para, ela vai ser freada. Né? Porque ela vai perdendo energia, e você tem toda a razão, é a energia cinética que ela perde. Né? Então, assim, o que você faz num acelerador de partículas? O que você faz exatamente, você acelera partículas, cargas pontuais, né? Você pode acelerar elétrons, né? Então, eu tenho que continuamente dar um soco neles, né? Eu faço passar sucessivas vezes por uma diferença de potencial, por um campo elétrico, para ir acelerando, para compensar essa perda de energia. O síncrotron faz isso, né? O LNLS, você está lá, ele tem um acelerador lá, o que ele faz é isso, o acelerador de elétrons dele, ele tem que ficar dando energia para os elétrons, porque eles estão irradiando, eles estão perdendo energia, se você não der energia, ele para rápido. Né? E à medida que a velocidade vai diminuindo, né, a taxa em que a energia vai sendo perdida diminui, mas continua seguindo essa expressão aqui. Eventualmente, para velocidades pequenas, vai lá para a fórmula de Larmor. Essa expressão aqui, né, se você fizer V igual a zero, ó, esse termo some, né, esse segundo termo aqui, esse módulo ao quadrado do V produto vetorial com A vai para zero, claro, né? E o gama 6 vira 1, né? Porque a velocidade é zero, então dá 1 sobre a raiz de 1, que dá 1. Dá exatamente a fórmula de Larmor. Isso aqui, então, é uma generalização da fórmula de Larmor, chama-se generalização de Lennard. É o mesmo Lennard lá dos potenciais de Lennard-Wishart. É a generalização da fórmula de Lennard. Tá? Então, sim, a partícula vai perdendo energia e, se não repor, ela para. Tá? Olha, o exemplo 11.3, que vem a seguir aqui, ele é interessante. Não vou fazer ele aqui, não. Ele é uma partícula em movimento retilíneo acelerado, né?
ou seja, é um movimento retilíneo, então é um movimento que a velocidade está na mesma direção da aceleração. Se a velocidade está na mesma direção da aceleração, esse produto vetorial aqui dá zero, né? Então fica mais fácil. Né? Então a diferença da fórmula de Larmor passa a ser só esse gama elevado à sexta potência. Né? Mas ele é interessante porque ele calcula a forma da radiação emitida. Você vê que a radiação é emitida em forma de um cone, que tem o eixo na direção do movimento. Tá? Então é divertido. Para quem for trabalhar no singleton, é importante, né? Porque você entende como que é a radiação emitida. No singleton é isso que você tem, né? Você tem radiação emitida por cargas pontuais aceleradas. Só que o movimento lá não é retilíneo. Ele é circular, né? Mas você pode aproximar nos trechos em que tem emissão de radiação, um movimento aproximadamente retilíneo. Bom, então... Rapidinho. Não está feliz? Não, claro, Sabrina. Você podia me dar algum exemplo em que um corpo ele emite muita radiação e para instantaneamente, assim? Se eu desligar o campo elétrico no síncroton, ele vai parar. Um outro exemplo é um tubo de raio-x. Né? Se bem que o tubo de raio-x mais ou menos, né? Um tubo de raio-x comum, se vocês forem lá no laboratório de cristalografia, aqueles tubos que emitem raio-x lá, que gera a fonte raio-x com suas fases de cristalografia, ele funciona como? Ele acelera elétrons, vou falar o termo que eu não gosto, desacelera elétrons. Né? Uma fonte dessa de raio-x, você tem um canhão de elétrons e joga esse canhão de elétrons num alvo. Então, os elétrons eles chegam nesse alvo e são freados, né? Eles sofrem uma aceleração negativa. Como eles têm aceleração, eles vão emitir radiação e param. Eles não precisam se chocar fisicamente com nada. Alguns elétrons se chocam contra átomos do material. Então, a radiação que você vê nesses tubos de raio-x, ela tem um espectro que eu vou chamar de branco, não? Porque é o espectro dessa radiação, é esse espectro aqui, né, que é só aceleração, que é só devido à aceleração. Ele tem um nome que é o espectro de Bremsstrahlung. Bremsstrahlung em alemão, tem gente aí que sabe alemão, vocês podem me corrigir, mas Bremsstrahlung acho que significa radiação de frenagem. Né? Esse espectro devido só à aceleração, o elétron não chocou com nada. Ele só vai sendo desacelerado, né, porque ele está interagindo com o campo elétrico no material, ele vai sendo desacelerado, mas não chegou a chocar com átomo nenhum. Então, ele emite esse espectro em todas as frequências. Alguns elétrons que chocam com um átomo, eles então emitem elétrons, né? Eles ejetam elétrons desse átomo lá para fora, porque esse elétron está chegando com muita energia. Né? Aí o elétron recombina com o átomo e emite uma outra radiação de uma frequência muito específica, que é característica daquele átomo. Então, esses tubos de radiação, eles têm um espectro assim, branco, né? Tem todas as radiações, né? Que depende muito da velocidade que o elétron chega no material, né? Depende dessa velocidade aqui. Mas eles têm também linhas, né? Ou seja, tem alguns comprimentos de onda onde tem uma emissão grande. Esses comprimentos de onda onde tem uma emissão grande são característicos do material com que é feito o alvo sobre o qual se atira elétrons. O espectro Bremsstrahlung, esse espectro branco, não, ele é mais ou menos igual em todos os tubos. Ele depende mais da velocidade com que os elétrons são acelerados. Não sei se você gostou do meu exemplo, Sabrina, mas... Não, entendi. Eu só estava com dificuldade de visualizar isso, algo emitindo muita radiação e parando assim, um pouco na prática mesmo. Sei. Num tubo de raios catódicos, né, aquelas TVs antigas, em que você tem elétrons acelerados na tela, né? Os elétrons são acelerados e param na tela. E a tela tem um fósforo, né? Um sal fosforescente, quando o elétron acerta lá, ele gera um ponto luminoso. E aquilo lá emite radiação também. Só que é uma radiação com baixíssima energia, né? Porque a velocidade dos elétrons ali não é tão grande. A fórmula de Larmor serve para lá.
mas eles emitem radiação porque estão sendo desacelerados também. Eles têm aceleração. Acho que um exemplo melhor disso, de perder energia, é um acelerador de partículas mesmo, tipo os que tem lá no ciclotron. Você tem que dar, como é que eu vejo que eles estão perdendo energia? Porque eu tenho que fornecer continuamente energia para eles, né? Eu tenho que ir bombeando eles com um campo elétrico, fazer eles passarem sucessivas vezes num campo elétrico, porque senão eles param. Né? E assim que você desliga o campo elétrico, os elétrons param de girar, né? Eles perdem energia. Você não pode fazer isso, não, porque eles podem chocar na parede do cinto. Bom, então, essa perda de energia, né, da partícula, essa energia que está indo embora da partícula, né, é perda de energia cinética. E a implicação é exatamente essa, né? Para você acelerar tem uma implicação interessante, né? Para você acelerar uma partícula carregada, você precisa aplicar uma força maior do que se a sua partícula fosse neutra. Se sua partícula é neutra, ela não tem carga, né? Você pode ir acelerando ela, que ela não vai perder radiação por energia. A radiação depende daqui, ó, a carga aqui, né? Se a carga da partícula é zero, a potência de radiação emitida é zero. E uma partícula carregada, para eu poder acelerar ela, dar mais velocidade para ela, eu tenho que fazer uma força maior do que se a partícula fosse neutra. Então, a gente pode calcular isso ou explicar isso considerando que o que a radiação está fazendo é uma força de reação sobre a partícula. Eu posso definir uma força de reação, sobre a partícula que representa essa dificuldade extra que eu tenho em acelerar a partícula carregada. Uma força de radiação, que é a reação de radiação. Reação de radiação. Reação. Não sei o que é pior, a minha letra assim ou a letra cursiva. Vocês podem falar, então eu não fico ofendido. Então, aí eu posso tentar calcular qual que seria essa força de radiação. Vou chamar ela de F, radiação, uma força. Eu posso tentar calcular ela usando conservação de energia. Tá? Eu sei qual que é a potência total perdida pela partícula, né, devido à emissão de radiação. Vamos usar a fórmula de Larmor. Se um pouco a velocidade é pequena, facilitar a nossa vida de cálculo aqui. Né? Se eu usar a fórmula de Larmor, eu sei assim, a quantidade de energia que a partícula perde por unidade de tempo devido à radiação é a potência de radiação, que é μ0q ao quadrado, aceleração da partícula ao quadrado, sobre 6πc. Não? Isso aqui tem que ser igual ao trabalho feito pela força de radiação. Então, o trabalho feito pela força de radiação, tá bom, vou tentar escrever assim, trabalho feito pela força de radiação sobre a partícula, ele é o quê? Na verdade, isso aqui é a taxa em que eu estou emitindo energia, né, por radiação. Então, eu preciso da taxa em que o trabalho é feito. Então, é a taxa. Taxa de trabalho feito pela força de radiação. Tá? É a força de radiação. Trabalho seria a força de radiação vezes o deslocamento da partícula. Né? A taxa em que o trabalho é feito é a força de radiação vezes a velocidade da partícula. Tá? Isso aqui, então, tem que ser igual à perda de energia, a taxa de perda de energia por radiação da partícula. Então, o sinal menos aqui é para dizer que eu faço trabalho sobre a partícula e ela perde energia. Né? μ0q ao quadrado sobre 6πc. Ok, parece fácil, então, calcular aqui qual que é a força de radiação, né?
Pelo menos o módulo dela. A direção é a direção contrária ao do movimento, né? Só que essa expressão aqui está errada. Infelizmente, não é tão fácil. Por que está errado? Porque ela não considera a energia que é perdida pela partícula devida ao campo de velocidade. Aquele primeiro termo do campo elétrico lá, né? Lembra o campo elétrico? Falei, pode ser dividido em dois termos. Um termo que envolve só a velocidade, né? Que através daquele vetor U lá, e esse termo de cá que envolve a aceleração, né? E aí a gente falou, olha, só o termo da aceleração é que vai dar uma contribuição para a radiação lá no infinito, né? Porque ele é que dá no vetor de Point uma contribuição que cai com 1 sobre r ao quadrado. O termo da velocidade caía com 1 sobre r à quarta, né, na contribuição dele para o vetor de Point. Tudo bem, então a gente calculou essa potência aqui, a fórmula de Larmor, a gente calculou aqui usando só o campo de radiação, usando só esse termo que no vetor de Point não morre no infinito. Mas, se eu estou querendo calcular a força de reação sobre a partícula, né, devido à perda de energia eletromagnética dela, o campo de velocidade também contribui para a perda de energia. Ele não contribui para a energia que chega no infinito, mas eu estou emitindo campo, esse campo morre e não chega lá no infinito, né? Então, por isso que a gente não olhou para ele, que eu estava olhando só para a energia que chega lá no infinito, mas ele tem energia perdida pela partícula também. Então, eu tenho que levar ele em consideração também. Ok? Então, só que isso aqui, nós vamos fazer o cálculo correto na próxima aula, porque esse cálculo aqui dá um pouco de trabalho. Eu ia até deixar para vocês fazerem, mas aí dá para fazer melhor, com calma. Só atiçar, né? Força de radiação. Mas o importante é entender no momento esse conceito, tá? Eu vou fazer uma aproximação, que é falar assim, não, vamos considerar um caso em que eu vou olhar para um ciclo completo da partícula. A partícula dá uma volta, ela sai de um determinado estado com uma determinada velocidade, determinada aceleração, volta para a mesma velocidade de aceleração, aí o cálculo simplifica. Mas aí depois eu tenho que melhorar ainda mais esse cálculo. Ok? Mas vou deixar isso para a próxima aula, que eu quero passar para vocês agora o problema. Qual é o problema? Prova 4. Deixa eu parar. Então, qual é o problema? Vou fazer o seguinte. Em vez de fazer um sorteio, eu vou dar para vocês, vou falar com vocês 5 daqueles problemas da lista de problemas, tá? E cada um pode escolher qual problema quer fazer dentre esses 5, tá? Eu sabia que a primeira reação ia ser um oba, Mirella, mas, olha, não é não, pô, Rafael, não é não. Pensa um pouquinho mais, olha o seguinte. Eu vou falar 4 problemas, tá? Cada um de vocês pode escolher qual quer fazer. O que você fala? Oba, posso fazer o problema que eu quiser. Não, é um desses 5. E aí significa o seguinte, vocês vão ter que olhar os 5 problemas, olhar a solução de cada uma, qual solução que eu consigo fazer mais legal, qual que eu entendo direitinho, né? Então... Na verdade, acho que vocês vão ter que fazer os 5, pelo menos, mais ou menos, para ir escolher. Tá vendo? Vocês foram tapeados. Mas olha só, isso não é de maldade, não. Não é porque eu quero que vocês façam os 5 problemas, não. Isso é porque eu vi esses 5 problemas, falei, olha, são 5 problemas interessantes. Por exemplo, um deles que eu me lembro aqui
calcular o tempo de vida do átomo de Bohr, se não tivesse quantização. Né? Lembra do átomo de Bohr, modelo original do átomo de Bohr? O elétron tem essa órbita aqui, né? Então o elétron é uma partícula carregada, ele está andando em círculos, então ele está irradiando aceleração. Aí o seu exemplo, Sabrina. Eu acho que é o problema 14 esse. Então, o que o Bohr resolveu o problema foi na marra, né? Falou assim, não, se tiver nessa órbita aqui, aí ele não vai irradiar. Eletromagnetismo não vale para essas órbitas aqui. Mas se você considerar, não, então tem um elétron que tem essa órbita, eu posso calcular o tempo de vida dele, eu vou calcular a perda de radiação dele e ver quanto tempo que ele vai demorar para o átomo desintegrar, né, o elétron cair em cima do núcleo, porque ele perdeu a energia cinética dele toda. Esse é outro exemplo para você, sabe? Átomo de Bohr. Então, assim, à primeira vista parece muito bem, você tem 5 problemas, você pode escolher o que você quer, mas, na verdade, vocês vão ver que eu acho que vai dar trabalho. Vocês vão ter que olhar esses 5 problemas com mais carinho, ok? Não precisa fazer em todos os detalhes, mas precisa fazer mais ou menos, falar, não, esse aqui é legal, esse aqui eu entendo, vou fazer esse. Sim, para entregar na terça-feira que vem. Terça-feira que vem é dia 12? Não, terça-feira que vem é dia 13. Não. Segunda-feira, dia 12. Terça-feira que vem, dia 12. Então, vou voltar para a tela, que eu vou escrever os problemas aqui, mas eu coloco a lista no Moodle também. Então, o problema prova 4, a prova 4, né? Fazer, né, solução detalhada, igual aos outros, né? Explicando os passos da solução. Quão detalhado vocês vão explicar, é a critério de vocês. O guideline, né, o guia, falar assim, não, estou explicando para um colega meu como que faço para fazer esse problema. E ele vai entender direitinho aqui, só de ler o que eu escrevi. De apenas um entre né, os problemas aí são o 14, ou o 22, ou o 23, ou o 25, ou o 28. Problemas do capítulo 11. Isso aqui é a 4ª edição, tá? Eu acho que alguns deles não tem na 3ª edição, mas eu nem olhei. Assim, olhem aquele arquivo que está lá no Moodle para saber qual o problema que é. E se alguém tiver dificuldade, me avisa, eu passo o problema. Ok? É muita maldade? O que parecia bom? Bom, vocês me contam depois, tá? Ok, não precisa. Pode falar assim, azar, vou sortear aqui, como se o Paulo Sérgio tivesse sorteado. Eu sorteio para mim o problema 23 e vou fazer ele, tá? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês olhassem cada um com cuidado, olha aqui, os passos da solução devem ser mais ou menos esse, eu dou conta de fazer, aí faz um esboço da solução, fala, beleza, é esse aqui. Ou então fala, não, esse aqui tem uns passos aqui que eu não estou entendendo direito. Vou para o próximo. Aí faz a mesma coisa, né? Esboça a solução, tá? Faz, não, vou fazer isso, aí faço essa conta aqui. Tá, esse aqui, não, deixa eu ver o outro, tá? Eu gostaria que vocês olhassem todos os problemas e escolhessem o que vocês achassem mais legal, os que vocês entenderam melhor, o que cada um sabe fazer melhor, tá? Mas pode todo mundo escolher o mesmo problema, pode metade da sala escolher um, a outra metade escolher outro, pode cada um escolher um diferente, tá? Pode combinar, pode discutir entre vocês, tá? O que eu quero é que vocês aprendam enquanto estiverem fazendo esses problemas, tá? Isso é melhor. Tá claro? Tá bom? Alguém quer protestar? O Rasta aí, ele gosta de reclamar que não, tá fácil demais, eu quero uma coisa mais complicada. Tá bom, Daniel? Quais são os exercícios? 14.
14, 23, 22, 23, 25 ou 28. Ou, tá? São 5, né? 5, escolher um desses, qualquer um desses aí. Tá. Tá bom, Daniel, escolhe o mais difícil de todos. Eu não sei falar qual que é o mais difícil, qual que é o mais trabalhoso, não, tá? Eu achei todos, assim, interessantes. Eu não vou, eu acho que tem um que é um pouco mais difícil que os outros, um pouco mais trabalhoso que os outros, mas não vou falar nem o que eu acho, não, para não gerar preconceitos. Eu coloco essa lista no Moodle, ok? Caso acho que tem gente que não tem aí, então... Ok, gente? Vou colocar um link também no Moodle para vocês darem o upload da solução, tá? Que facilita. Mas se tiverem problemas com isso, pode me mandar por e-mail, pode falar, Paulo Sérgio, não consigo mandar pelo Moodle. É para entregar na próxima aula, então, se tiver tido algum problema com o Moodle, pode entregar na sala, né? Me passa um problema aqui pelo chat. Ok, então, gente? Ok, professor, obrigado. Ok, então, um abraço para vocês, feliz fim de tarde para todo mundo. Parece que não vai chover, nem vai ter céu amarelo. Sabe qual o problema que eu pensei em dar para vocês? Era explicar o céu amarelo que deu em Belo Horizonte na semana passada. Não, foi segunda-feira, né? É segunda-feira. Vocês podem pensar assim, explica o céu amarelo. Ok, então, gente. Até mais, então. Um bom feriado para vocês. Até terça-feira que vem. Obrigado, Ok. professor. Até mais. Obrigado aí. Tchau, Falou. professor. Até. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.